Aleluia, glória a Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Desejo a você uma excelente terça-feira, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que você viva o extraordinário de Deus e que possamos crescer no caminho da sabedoria, amém? Vamos orar e agradecer ao Pai por mais esse dia que Ele nos coloca. Pai, no nome do Senhor Jesus, rendemos graça a Ti, obrigado Senhor pela Tua infinita bondade e misericórdia. O que seria de nós se não fossem as suas misericórdias? Certamente teríamos sido consumidos. Por isso bendizemos e louvamos a Ti, ó Santo Rei, pois Tu és o nosso Deus, o Deus que tememos e confiamos. Graças te damos por essa rica oportunidade que o Senhor nos dá, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então o Senhor Deus nos abençoe, né? Nessa meditação, nós vamos dividir em duas partes Eclesiastes 7, que ela tem, né, o capítulo tem 29, então a gente deve ler até o 14, e depois, na quarta, continuar do 15 ao 29. Vamos lá então. O nome limpo vale mais do que o perfume mais caro, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa, pois onde há luto lembramos que um dia também vamos morrer e que os vivos nunca devem esquecer isso. A tristeza é melhor do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensivo. Quem só pensa em se divertir é tolo. Quem é sábio pensa também na morte. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que escutar elogios de um tolo. A risada dos tolos é como os estalos de espinhos no fogo, não quer dizer nada. Quando o sábio usa violência, ele se torna tolo. Quem aceita suborno estraga seu caráter. O fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Controle sempre o seu gênio, é tolice alimentar o ódio. Nunca pergunte, por que será que antigamente tudo era melhor? Essa pergunta não é inteligente. Todos neste mundo devem ser sábios. Ter sabedoria é tão bom como receber uma herança. A sabedoria é melhor do que o dinheiro. A vantagem da sabedoria é que ela conserva a vida da gente. Pense no que Deus faz. Quem pode endireitar o que Ele fez torto? Quando as coisas correrem bem, fique contente. Quando as dificuldades chegarem, lembre-se disso. É Deus quem manda tanto a felicidade como as dificuldades. E a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Aleluia, glória a Deus, né? Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, Ele começa a manifestar o senhorio dele sobre nós. Ele é Senhor. Então assim, o Senhor Jesus ele não precisa do nosso reconhecimento para reinar. Ele é rei e pronto. Mas eu só vou viver a sua natureza, a sua glória, a sua presença se eu o reconhecer. Né? Se a Bíblia diz assim, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Então, para eu viver a natureza de Deus em mim, eu preciso reconhecer o senhorio do Senhor Jesus. Eu sei que eu tenho falado isso, né? A gente tem a mania de fazer as pessoas fazer uma oração de confissão, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador. Mas o seu nome é o Senhor é a minha salvação. Quando você diz Jesus, você está dizendo, Tu és a minha salvação. O Senhor é a minha salvação. Então o que você precisa reconhecer? Não é a salvação que Ele te traz, porque com isso você crê. A salvação você crê para a justiça. Mas e o senhorio? O senhorio é quando você abre mão da sua vontade para viver a vontade dele na sua vida. Então, quando o Senhor ele reina sobre nós, então ele governa todas as áreas da nossa vida. E quando ele governa as áreas da nossa vida, então vai ter momentos que eu vou viver bonanças, coisas extraordinárias, eu vou viver às vezes, sabe, às vezes vai cair dinheiro na minha conta, né? Às vezes Deus vai tocar em alguém para me dar um presente de algo que eu estou precisando, ou vão ofertar valores na minha vida, né? Tem pessoas que chegam a ganhar casas e carros, né? Então, mostrando, né, o senhorio do Senhor na vida dessas pessoas, que servem e honram o Senhor como Senhor. Então, eu e você precisamos ter isso na nossa mente, que quando Ele vier, Ele vai fazer isso. E o que acontece é o seguinte,
o senhorio dele nessa terra. Essa terra ainda não foi transformada, ela ainda está debaixo da ação do pecado, né? Por isso que você vai ver pessoas que estão no erro, pessoas que matam, pessoas que adulteram, pessoas que fornicam, pessoas que mentem, pessoas que têm ódio, pessoas más, mas más mesmo, né? Por quê? Porque ainda está debaixo, essa terra ainda está debaixo disso. Então o que significa? Significa que terá momentos que eu vou viver bonanças e terá momentos que eu vou viver dificuldades, né? Por exemplo, eu te pergunto, e os irmãos que moram lá no Rio Grande do Sul? Servem a Cristo com coração sincero e íntegro e tiveram suas casas destruídas pela enchente. Você entende o que eu estou falando? Então, e agora? Quer dizer que só a casa... Entendeu o que eu tô falando? Tipo assim, é como se a água viesse, e na hora que a água viesse, ela abria, passava assim, né? E fosse. Deus poderia fazer isso? Claro que ele pode, ele tem todo o poder. Mas quando Deus faz isso, é porque Deus está construindo algo em mim e em você. Quando Deus permite que uma adversidade venha, uma situação adversa venha, é porque ele está levantando guerreiros e guerreiras. Entenda, se o próprio Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, padeceu na cruz o que ele padeceu, então você imagina. Ou seja, Deus não poupou o seu próprio Filho. Imagina nós que fomos adotados. Então o que eu quero dizer? Nós temos que ter essa consciência, como foi falado aqui, que na sua vida vai ter acontecimentos bons, e fique alegre, glorifique a Deus. Mas se chegar a dificuldade, entenda, tudo está no governo de Deus. Deus não perdeu o controle da sua vida. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei se você passou uma grande humilhação, uma grande decepção, né? Às vezes você esperava algo de mim, eu, Maurício, eu estou falando eu, Maurício mesmo, e eu não dei a resposta que você esperava, e você está triste e decepcionado comigo, porque você esperava uma resposta de mim, e naquele momento não tinha o que eu fazer, né? E aí você ficou triste comigo, por exemplo. O que eu posso fazer? No máximo te pedir perdão. Se eu te ofendi, claro. Se eu só não atingi uma expectativa, foi você que gerou uma expectativa. Então a gente tem que entender a vencer esses obstáculos da nossa vida. Decepções no casamento, decepções no trabalho, decepções na igreja. A gente precisa aprender a vencer essas coisas. E aí nós temos que entender que Deus é que está conosco. É Deus quem nos dirige, é Deus quem nos dá sabedoria. Como você tem feito isso? Tem um aqui que eu quero ler. Aqui, ó, o 10. O 10, né, em outra versão, vai falar assim, ó. Nunca digas por que foram os dias passados melhores do que estes, porque não provém da sabedoria essa pergunta. Né? Olhar para o passado, ver que você teve um dia bom e hoje você talvez está vivendo um dia ruim, e aí você fala, por que só aquele tempo foi bom e agora não? Isso não provém de uma pessoa que tem sabedoria. Se você está passando dificuldade, você tem que vencer ela. Tem pessoas aí que são multibilionárias, pergunta quantas vezes elas já quebraram. Quantas vezes elas tiveram que às vezes vender tudo, começar do zero. Quantas famílias estruturadas hoje que passaram por levantes, coisas terríveis na vida delas, e elas tiveram que se reerguer. Sabe? Então, que você aprenda a entender que é Deus quem cuida de você, é Deus quem guia você, seja num momento bom, momento mau, sabe? Nós vamos passar por situações, nós vamos passar por luto. Eu falei ontem, se eu não me engano, né? Eu falei sobre um rapaz que eu conhecia, né? Que faleceu, e ele tinha um irmão que faleceu. Você imagina essa mãe que enterrou 2 filhos em acidentes, um de carro e um de moto. Imagina a tristeza e a angústia dessa mãe, que Deus console o coração dela. Você entende? Então, assim, a gente vai passar por situações, eu não sei se você está passando ou vai passar, mas entenda uma coisa. Quando a gente passa por essas situações, nós refletimos o que é de fato importante para nós. E às vezes as situações adversas, ela vem para mostrar uma série de coisas. Por exemplo, às vezes eu estou buscando fama.
E a situação adversa vai mostrar que não é tempo de eu ter fama. Às vezes eu estou buscando muito dinheiro, né? E a situação adversa vai mostrar que existem outras prioridades, como minha família, esposa, filhos, né? Às vezes a situação adversa vai fazer me lembrar que a minha vida é curta. Quando eu enterro um pai, uma mãe, um filho, seja o que for, eu vou lembrar, nossa, a vida é muito curta. O que eu tenho feito da minha vida? E situações adversas também vai mostrar, né? Vai mostrar quem, porque assim, eu tenho um pensamento, né? Você ter um amigo na hora da tristeza é muito fácil. Nessa hora aparece muita gente para dizer meus pêsames, meus sentimentos, conta comigo, né? Mas e quando você tá fazendo sucesso, né? E quando você compra um carro novo? Eu vejo que é nessa hora que o amigo se manifesta. Se ele ficar feliz, é porque é seu amigo. Se ele ficar meio assim, às vezes criticando a cor, o modelo do carro, você fala, entendeu? Ainda que eu não compreenda por que ele quis aquilo, né? Mas se ele quis um carro assim, daquela cor, daquele jeito, se isso tá fazendo ele feliz, é meu amigo, pra mim então eu tô bem, tô feliz com ele também, né? Então, nós precisamos entender, né, que devemos buscar a sabedoria da parte de Deus, mas entender que o Deus que se manifesta na palavra, ele não vai só liberar bênçãos no sentido de bênção material, de eu conquistar, de eu ter uma casa, um carro, um bom salário, mas ele também vai permitir situações em que a gente vai ficar pensativo, reflexivo, pensando quem são os nossos amigos, se eu estou me dedicando o tempo suficiente a buscar a presença dele, se eu estou me dedicando à família. Então Deus permite às vezes que venha uma luta, uma situação, para que eu repense em toda a vida que eu estou levando. Como você tem levado a sua vida, tem sido a pergunta dessa semana, né? Então reflita sobre isso, porque eu creio que Deus tem coisas lindas e extraordinárias para mim e para você, tá? Então, vamos, no nome do Senhor Jesus, orar, vamos falar com o nosso Pai, pedir o teu favor e pedir que, se estivermos passando num momento difícil, que Ele nos ajude, nos ilumine e nos capacite a tomar as melhores decisões para vivermos a sua plena vontade nessa terra e na era vindoura. Amém? Vamos orar então? Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço. Obrigado, Senhor, pela tua infinita bondade, graça e misericórdia. Apresento a minha vida e a vida desse meu irmão, dessa minha irmã que ora comigo. Pai, que o Senhor nos leve a reflexões, a refletir como tem sido nossa vida de oração, nossa vida de jejum, nossa vida com a nossa família, com tudo que nos cerca, Pai, porque às vezes nós olhamos para um passado não tão distante, lembrando de um tempo de prosperidade, de graça e de favor, e nos lamentamos às vezes de estar vivendo uma dificuldade agora. Isso não é sábio, isso não é prudente, porque Tu és Deus que cuida, e se estamos assim, é porque o Senhor nos tem deixado viver assim. E eu sei que poderá vir um novo tempo de bonança se soubermos como lidar com esse tempo que estamos vivendo agora. Por isso nos capacita, nos ensina, nos faz passar por toda a prova como obreiros e obreiras aprovados diante do Senhor. Que o Senhor abençoe com seus filhos e filhas e ministre aos seus corações. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, graças a Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que a sua luz resplandeça no seu rosto, que Ele tenha misericórdia de ti, que a paz dele seja sobre ti. Desejo a você um excelente dia, uma maravilhosa terça-feira, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?